Olá, chegando nessa época do ano, voltamos àquela famosa pergunta: como está a sua autoconfiança? Como está a sua conexão com o seu propósito? Como está a sua vontade de colocar seus dons no mundo? Eu sou a professora Vanessa do Portal Desperta Luz e eu resolvi abordar esse tema não só porque ele sempre é um tema de relevância, né? Porque as pessoas têm essas dificuldades ao longo da vida, mas, além disso, porque eu percebi em algumas pessoas esse padrão. E por isso eu achei interessante trazer esse assunto para vocês. Bom, primeiro, eu mesma passei nesse ano por fases em que eu me senti assim. Eu senti que eu havia perdido a minha autoconfiança, que eu havia perdido a minha espontaneidade, né? A minha vontade até em alguns momentos de postar, de continuar com o meu trabalho. Eu tive a impressão de que começou a ficar muito difícil trabalhar na internet, sabe? Haviam dificuldades no começo, mas por conta de não ser conhecida, né? Então, haviam muitos questionamentos, as pessoas não estavam acostumadas também com a esfera da internet. Esses temas holísticos e autoconsciência também são temas sempre polêmicos, então tem algumas pessoas que não gostam, que não concordam e acabam atacando, e isso faz parte. Mas agora, né, já quase, vou fazer agora 6 anos que eu trabalho nesse ramo, aí já começam a aparecer outros tipos de problemas, né? E somados à vida pessoal, eu me vi nesse espaço em que eu, não sei, assim, senti que eu estava perdendo a vontade de fazer algo que eu amo demais. Mas eu realmente acreditei isso a uma fase pessoal, realmente, que começou difícil desde o ano passado, né? E eu acreditei que era um reflexo disso. Porém, assistindo alguns influencers que eu gosto e que eu sigo e que me inspiram, né? Eu percebi que era um padrão que não era só meu, né? Então, eu posso citar 3 casos aqui, como, por exemplo, o Max Peterson, que é um influencer que eu amo de paixão, é um cearense que mora na França, então ele se divide, né, entre a França e o Ceará, e já fez alguns trabalhos em filmes, em até mesmo séries, e é uma pessoa extremamente espontânea, alegre, adoro a forma como ele se comunica, e ele tem manifestado, né, essa dificuldade em se expressar por conta das cobranças. Então, a partir do momento em que você começa a ganhar algum tipo de relevância nas redes, as pessoas começam a cobrar de você determinadas posturas, determinados conteúdos, e aí você fica naquela pressão de engajamento e aquela pressão de ter que manter a audiência, digamos assim, sempre atenta ao que você está fazendo, né? Disso depende o trabalho, especialmente de quem é influencer. E acabou gerando uma pressão realmente na vida dele, né? Então, mais de uma vez ele manifestou isso, assim, nos stories, e eu achei tão importante que manifeste, né? Porque quando isso acontece, a pessoa perde a vontade, a criatividade, e perdendo a vontade de fazer, a espontaneidade, a criatividade realmente vai embora. Uma segunda pessoa que eu posso citar também é uma influencer que eu gosto demais de acompanhar, que é a Fê Mingos. Ela é super criativa, assim, ela trabalha bastante nesse campo da criatividade que eu gosto, com a qual eu já trabalhei também, né, através de lojas virtuais de produtos artesanais. E eu realmente, assim, amava a forma criativa, original com a qual ela se expressava. E eu assistia agora, ontem, se não me engano, ela postando um vídeo onde ela também registrava a perda da alegria de fazer isso, né? Começou a ficar com medo das críticas, começou a querer corresponder assim, a expectativa das pessoas, começou a ficar com medo de se expressar e sofrer retaliação, né? E então ela estava mostrando nesse vídeo o resgate que ela fez sobre isso. Eu posso até deixar aqui na descrição do vídeo, se vocês quiserem assistir, um vídeo muito interessante. E também vi uma história similar com a Paula Abreu, que é muito conhecida, especialmente nesse ramo no qual eu trabalho. Ela tinha um Instagram chamado Escolha Sua Vida, que tinha mais de 600 mil seguidores, e ela, no início do ano, ela percebeu que ela estava investindo a sua energia naquilo que não estava mais trazendo alegria para ela, então ela começou uma nova rede, onde nesse momento ela tinha mais de 30 mil seguidores e estava tendo excelentes resultados aí com a nova forma de trabalho e com a gestão da sua carreira. E eu estou citando esses exemplos, pessoal, para que vocês percebam que isso pode acontecer com qualquer pessoa. Como atualmente nós temos esse acesso
pessoas que nós não teríamos de outra forma, né? Antigamente era tudo muito restrito ao mundo, ao universo das rádios e TVs. Então era uma parcela muito pequena de pessoas a qual nós tínhamos esse contato, né? Era TV, rádio e revista. E atualmente nós conhecemos pessoas que nós nem imaginávamos. E a partir das postagens nós criamos uma ideia de que a vida dessas pessoas é perfeita, de que tudo dá certo, de que tudo é leve, de que existe uma equipe enorme fazendo a gestão dessas redes. E não é bem assim, né, pessoal? Essa proximidade que nós sentimos que temos com a outra pessoa, que é uma proximidade ilusória, porque na verdade você não conhece diretamente, né, a pessoa, mas essa proximidade faz com que algumas pessoas se sintam no direito de expressar uma opinião como se tivessem algum tipo de poder sobre a vida daquela outra pessoa. E, ao mesmo tempo, acontece uma via oposta, que eu até ouvi esses dias o Pedro Calabres falando sobre isso, do canal Neurovox, a perspectiva oposta que é assim, ao mesmo tempo em que eu me sinto muito próxima das pessoas por conta dessa diversidade e desse acesso à rede, eu também estou distante fisicamente. Estou separado, digamos assim, por uma tela. Então, isso também faz com que as pessoas se sintam seguras para falar coisas que, pessoalmente, elas jamais falariam, né? E isso tanto pode ser no lado positivo quanto no lado negativo. E o que aconteceu é que, o que eu percebi ali, né, nesses padrões, é que este ano, e aqui eu não estou falando em nada em termos de política, pessoal, certo? Eu estou falando no ano como um todo, assim, geral, global. Houve essa energia aí das pessoas colocando para fora as suas dores, os seus sofrimentos, o que nós chamamos de sombra, de uma forma bem desequilibrada, sabe? Se eu observar essas situações pela perspectiva do meu conhecimento, da minha consciência, isso ficou muito claro para mim, né? As pessoas colocando para fora as suas próprias rejeições, a sua autorrejeição, a sua autorrepressão, atacando as outras pessoas, ou numa outra via, que foi como eu me senti, né? Reprimindo ali a sua própria sombra, buscando atender as expectativas das outras pessoas. E aí, realmente, você se distancia de algo que é muito importante, que é o propósito, né? E isso, quem me alertou, né, para isso, foi a minha amada filha, né, que sempre, como eu digo, é como se fosse o meu grilinho falante da consciência, que consegue perceber ali algumas coisas que às vezes eu não consigo. E um dia ela falou isso pra mim, né, eu falei, eu não sei, eu tô sem energia para fazer, eu tô sem inspiração, e eu, né, eu comecei a ficar angustiada, porque eu sei que eu amo o que eu faço, eu sei que eu estou no meu propósito, mas e por que não está vindo essa força, essa energia, né? E existem vários motivos para isso, mas esse era um deles, né? Que ela falou assim, mãe, talvez você tenha se distanciado do seu propósito. Quando ela falou isso, eu comecei a refletir e realmente eu percebi isso, né? Nessa ânsia de atender expectativas, nessa ânsia de expandir, nessa ânsia de, sabe, de querer mostrar valor ou oferecer valor, eu acabei me distanciando do meu propósito e, por consequência, de mim mesma, né? Então, quando as pessoas começam a gerar essa cobrança para que haja um determinado tipo de conteúdo, ou começam a gerar uma série de críticas em relação ao que você está fazendo, na verdade, isso impacta justamente nesse distanciamento da nossa essência, sabe? Nesse distanciamento do nosso propósito, de fato, daquilo que nós viemos para oferecer para o mundo, né? Mas talvez isso faça somente parte do próprio processo de consciência, do próprio processo de maturidade, do desenvolvimento da nossa capacidade de ficar do nosso lado, de nos apoiar, não interessa se a pessoa gostou, não gostou, se a pessoa quer seguir, não quer seguir, se quer ficar, se não quer ficar, se quer criticar, se quer falar bem. Talvez esse seja um degrau importante, é isso que eu quero dizer. Talvez esse seja um degrau importante para que você consiga analisar isso e voltar para você. E perceber o que é importante para você e perceber que isso se trata da sua vida e não da vida dos outros, né? Se a pessoa acha que faz melhor, então ela que vai lá e faz o próprio canal dela, a própria rede, a própria postagem, o próprio público, né? Se as pessoas criam uma expectativa, é porque você abriu a porta para isso. Então, talvez tudo isso venha justamente para que haja esse resgate do seu próprio eu, da sua essência, do seu propósito, a sua redescoberta, sabe? A redescoberta de quem você é. E nós fazemos isso várias vezes ao longo da vida, né? Por exemplo, quando você termina um casamento, geralmente você está distante de quem você é de verdade, né? Tanto que é muito dolorido, mesmo que você não
não goste mais da pessoa, não se dê bem ou esteja sofrendo naquele relacionamento, ainda assim você sente demais. Porque você precisa se redescobrir de novo. Então, nós fazemos isso diversas vezes ao longo da vida, certo? Então, se você se sente desconectado do seu propósito, ou sem ânimo, ou sem vontade de fazer aquilo que você gostaria de fazer, comece a perceber, né? Se você não tentou ou não está tentando atender as expectativas das pessoas, se você não tem medo de frustrar as outras pessoas, se não está colocando as outras pessoas em primeiro lugar antes de você, se você não está sendo o primeiro a se criticar, a não se dar apoio, a não se elogiar, a não se valorizar. Tudo isso são questionamentos importantes para que você possa resgatar a base do movimento, então, de realizar aquilo que você realmente deseja, que é o propósito. Realizar porque você tem um propósito, ou seja, algo que faz o seu coração pulsar, algo que faz a sua energia se elevar, algo que faz com que os seus olhos brilhem realmente, né? A partir do resgate dessa consciência. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido para alguém. E lembrando que eu faço atendimentos com tarô para autoconsciência e que eu tenho mais de 30 cursos online. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Um grande beijo e até mais!